Segundo ano, Língua Portuguesa, volume 4. Histórias que encantam um leitor. Troca de ideias. Você gosta de ouvir histórias? Por quê? Eu gosto de ouvir histórias porque elas aguçam a minha imaginação, né? E eu consigo imaginar aquele mundo que a história está me passando. Prefere ler ou ouvir histórias? Explique sua preferência. Eu prefiro ver um filme. Gosta de ouvir ou ler várias vezes a mesma história? Por quê? Você reconhece alguns personagens nessa ilustração? Converse sobre eles com os seus colegas. Na imagem aparece a Bela Adormecida, a Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas. Todos esses personagens nós já conhecemos. Acompanhe a leitura do texto da página 3. Conto de Fadas. 1. Leia o conto. Gato de Botas. Ao morrer, um moleiro deixou para os 3 filhos o moinho, um burro e um gato. O filho mais novo ficou decepcionado por ter ficado com um gato. Lamentou muito sua falta de sorte e pensou até em comê-lo. Mas o animal prometeu que o tornaria rico. A primeira coisa que fez foi pedir ao novo dono um chapéu, um par de botas e um saco. Como o rapaz não tinha nada a perder, concordou e providenciou o que ele tinha pedido. Assim, preparado, o gato foi ao palácio do rei. No caminho, o gato caçoou um coelho, colocou no saco e ofereceu ao rei em nome do seu amo. Majestade, esse coelho é um generoso presente do meu amo, o Marquês de Carabas, disse o gato. Inventou um título de nobreza para o filho do moleiro. O rei ficou surpreso e encantado e agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio sem roupas e não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: "O Marquês de Carabas está se afogando!" Vamos passar para a página 4 da atividade número 2. Essa história começa quando um moleiro morre e deixa uma herança para cada filho. Escreva o nome do que cada filho recebeu. Então, cada um recebeu um presente diferente. Foi um moinho, um burro e um gato. Qual dos filhos recebeu o gato, pessoal? Lá no texto cita que foi o filho mais novo, o filho caçula. 4. Por que o novo dono do animal não ficou satisfeito com o que ele recebeu? Por quê, pessoal? Porque ele esperava, receber algo mais valioso. Número 5. Mas o gato prometeu algo novo ao dono. O que o gato prometeu para o dono? Que ele ficaria rico. Número 6. O que o gato pediu ao novo dono? O que ele pediu? Um par de botas, um chapéu e um saco. Número 7. Numere as ações do gato na ordem em que elas aconteceram. Número 1. O gato caçou um coelho e colocou no saco. 2. Ele entregou o coelho para o rei. 3. Disse que era um presente do Marquês de Carabas. 4. Manda o dono entrar no rio. 5. Grita: Marquês de Carabas está se afogando. Agora nós vamos passar para a página 5 e ler o restante da história para saber se o gato vai cumprir a sua promessa. O rei socorreu o rapaz, deu a roupa seca e convidou a subir na sua carruagem, junto com a princesa. Enquanto isso, o gato correu até os camponeses que trabalhavam naquelas terras e pediu a eles que dissessem ao rei que tudo aquilo pertencia ao Marquês de Carabas. Mas, na verdade,
As terras pertenciam a um terrível ogro. O ogro morava num castelo perto dali. E para lá se encaminhou o gato, cheio de elogios. O esperto animal desafiou. Ouvi dizer, distinto cavaleiro, que é capaz de se transformar em qualquer animal. É verdade? Isso mesmo, respondeu o ogro. Aposto que não consegue, prosseguiu o gato, se transformar num pequeno ratinho. Essa desconfiança deixou o ogro muito zangado e num segundo ele se transformou num minúsculo ratinho. O gato aproveitou e engoliu de uma vez só. Pouco depois, apareceram o rei, a princesa e o filho do moleiro. Eles vinham visitar o castelo, pois os camponeses haviam dito que pertencia ao Marquês de Carabás. O rei ficou maravilhado ao ver tanta riqueza. Enquanto os dois trocavam olhares carinhosos, e assim o Marquês de Carabás se casou com a princesa e ficou morando no castelo do ogro. O gato, que havia cumprido a sua palavra, transformou-se num nobre cavaleiro e no melhor conselheiro do rei, e nunca mais precisou correr atrás de ratos, a não ser para se divertir. Para convencer o rei que seu dono era rico, o gato fez um combinado com os camponeses. Os camponeses teriam que dizer que as terras pertenciam ao rei de Carabás. 9. As terras pertenciam a um ogro, personagem com uma característica fantástica. Qual é ela? O ogro, conseguia se transformar em outros animais. 10. O gato desafiava o ogro a se transformar em um animal. Que animal que ele desafiou, pessoal? Em um rato, muito bem. 11. Por que ele escolheu um animal? Bom, em minha opinião, ele escolheu esse animal porque seria fácil dele capturar e engolir ele, Porque o gato é o predador do rato. Ou seja, o gato sabia que devoraria o rato. 12. Características do gato foi determinada para as ações dele. O que é o ogro? Escolha as características do quadro abaixo. Então, o gato, ele era o quê? Esperto. E o ogro era vaidoso. 13. Complete o esquema, resumindo o que ocorreu. O rei, a princesa e o filho do moleiro chegaram ao castelo. O rei ficou encantado com a riqueza que acreditava ser do Marquês de Carabás. O gato se tornou o conselheiro do rei. Vocês irão resumir essa frase. Exemplo: o filho do moleiro e a princesa se casaram e ficaram morando no castelo. Página 7. Histórias como essa apresentam tantos elementos do mundo real quanto do mundo imaginário. Assine aquilo que somente existe no mundo imaginário. No mundo imaginário pode existir um gato falante, um ogro que se transforma em outros animais, certo? E no mundo real? No mundo real pode existir uma carruagem que transporta as pessoas, pode existir um castelo e pode existir um rei e uma princesa. Número 15. Personagens são aqueles que participam das ações da história. A. De qual personagem você mais gostou? Por quê? É uma resposta pessoal. B. Nessa história, alguns personagens ficam um pouco escondidos. Se fosse contado sobre outro ponto de vista da princesa, o que você imagina que ela teria a dizer ao gato? É uma resposta pessoal também, pessoal. 16. Essa história foi escrita há muito tempo, em uma época que as cidades não eram desenvolvidas como agora. Não havia computadores, celulares, televisão e nem supermercado. Por que um coelho morto
dentro de um saco foi considerado um presente pelo rei. Discuta isso com seus colegas e professor. Em tempos antigos, pessoal, entregar um coelho morto correspondia a dar uma refeição, né? Então, ele proporcionou uma alimentação ao rei. Por isso, foi considerado um presente. Página 8. Marcadores temporais. As histórias são formadas pelas ações dos personagens, que ocorrem em uma sequência temporal, ou seja, uma depois da outra. Algumas palavras do tempo marcam essas passagens do tempo e são chamadas de marcadores temporais. Número 1. Leia o trecho dessa história, O Gato de Botas, e observe os marcadores temporais em destaque. O rei, que ficou surpreso e encantado, agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio sem roupas e não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: "O Marquês de Carabás está se afogando." No outro dia, que fato aconteceu anteriormente? O gato entregou um presente ao rei, que agradeceu. O gato pediu ao dono que entrasse no rio. O Marquês de Carabás se afogou. A alternativa certa é: o gato entregou um presente ao rei, que agradeceu. Naquele instante, o que aconteceu no mesmo instante em que o dono do gato entrou no rio? Aconteceu no mesmo instante que a carruagem do rei passou por ali e o gato gritou que o marquês estava se afogando. Página 9, número 2. Leia agora o início de um conto de fadas. Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela, que vivia feliz com a mãe e o pai. Um dia, porém, a morte da mãe interrompeu a alegria dessa família. A tristeza foi grande. Algum tempo depois, o pai dela casou-se com uma viúva que tinha 2 filhas do primeiro casamento. A madrasta e suas filhas eram pessoas maldosas que provocavam Cinderela. Anos mais tarde, entristecido com as atividades da segunda esposa, o pai da jovem também faleceu. Cinderela ficou sozinha no mundo, sob os cuidados da madrasta, que a obrigava a realizar todas as tarefas domésticas. Ela não tinha paz. Um único segundo. Trabalhava em excesso e era maltratada. Letra A. Você conhece essa história? Compartilhe o que sabe sobre ela com seus colegas. Você lembra de quando a ouviu ou a leu pela primeira vez? Relate como e quando isso aconteceu para os seus colegas. Vocês podem relatar para a mamãe e para o papai, porque a gente não está tendo convivência com nossos colegas, né? B. A expressão um dia, algum tempo depois e anos mais tarde identificam um período de tempo. Então, esse período de tempo, pessoal, é um período de tempo incerto ou vago. Letra C. Algum tempo depois, relaciona um fato anterior a um posterior. Identifique o que aconteceu antes. Fato anterior, o que ocorreu depois. O fato posterior. O pai da Cinderela casou-se pela segunda vez. Isso foi um fato posterior, depois. A mãe da Cinderela morreu. Isso foi um fato anterior que aconteceu antes. Página 10, número 3. Muitos contos começam com era uma vez, há muito tempo, certo dia, entre outros. Uma dessas expressões apareceu no conto de fadas. Sublinha. Então, vocês vão lá no conto de fadas e vão sublinhar, né? Era uma vez. B. Essa expressão situa a história no passado distante,
presente, futuro distante. Essa expressão, pessoal, ela expressa a situação da história num passado distante, viu? Letra C. A frase iniciada do conto do gato de botas. Ao morrer, um moleiro deixou para os seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato. Vocês vão escolher uma dessas expressões abaixo e reescrever a primeira fase do conto. Essa resposta é pessoal, vocês que vão escolher. Número 4. Para contar um fato, é comum utilizarmos algumas expressões para marcar o tempo. Vocês irão circular os marcadores temporais em cada uma das frases. Letra A. Um dia, seu amo se casaria com uma princesa. Letra B. O rei saiu do castelo bem cedinho. Letra C. À noite, o gato sai para caçar. Letra D. Durante muito tempo, o jovem amo não sabia que o gato era esperto. As expressões que marcam a passagem do tempo, pessoal, exemplo, um certo dia, um dia, bem cedinho, ao anoitecer, ao entardecer, durante muito tempo, no dia seguinte. Todas essas falas que a tia citou marcam a passagem de tempo. Página 11. Pontuação, 2 pontos e travessão. Os sinais de pontuação ajudam a organizar o texto e a dar a entonação certa na frase. Agora você vai estudar os 2 pontos e o travessão. Número 5. Leia novamente um trecho, O Gato de Botas. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: O Marquês de Carabás está se afogando. Nesse trecho, o sinal de 2 pontos indica. Nesse trecho, pessoal, ele vai indicar que alguém está falando, viu? Letra B. Nesse trecho, o travessão é usado antes da fala do gato. Sempre que houver uma fala em um texto, vai haver um travessão primeiro. Observe o que esse sinal de pontuação pode indicar em um texto narrativo, ou seja, em que há uma história contada. Quando há 2 pontos, ele pode indicar que há a fala de alguém, e quando há um travessão, pode indicar que se trata de a fala de algum dos personagens. Agora vamos passar para a página 12, número 6. Os textos a seguir recontam a ação do gato de botas. Pontue usando os 2 pontos e o travessão. Diante de tanto lamento, o gato disse: 2 pontos. Travessão. Não se preocupe, amo. Se me der um saco, um par de botas e um chapéu, vou torná-lo rico. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá na página anterior e olhar o texto. Número 7. Você se lembra da cena em que o gato pede ao seu dono que entre no rio? Escreva essa fala do gato. Use a pontuação adequada. Depois faça um desenho para essa cena. Então, vocês vão lá no texto, vão olhar a parte que fala que o gato pede para o rapaz entrar no rio, usando a pontuação correta. E no quadrinho, vocês vão realizar um desenho sobre essa cena. Nós vamos passar para a página 16. Não precisa ser realizado as páginas 11, 12, 13, 14 e 15, porque elas estão pedindo para ser feita com um colega e nós não estamos nos reunindo com nossos colegas, ok, pessoal? Agora vamos passar para a página 16. M antes de P e B. Vocês já sabem da regrinha que antes de P e B nós só usamos a letrinha M. Leia o trava-língua número 1. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Número 2. Releia essas 2 palavras.
tempo perguntou. Separe as sílabas. Então, vocês vão separar aí dentro do quadrinho. Letra B. Pinte de vermelho a letra M e pinte de verde a letra N. C. As letras que você pintou estão no começo, no meio ou no fim da palavra? Elas estão no meio da palavra, certo, pessoal? Letra D. Essas letras estão no começo, no meio ou no fim da sílaba? No final da sílaba, muito bem. Letra E. Pinte de azul a letra posterior à letra M e N, que é a letra depois, tá, pessoal? Que vocês vão pintar de azul. Que serão, então, a letra P e a letra T, certo? Agora, nós vamos passar para a página 17. Letra F. Em que outras palavras do trava-língua, a letra N está no meio das palavras e no final da sílaba? Então, na palavrinha quanto, respondeu e tanto, a letrinha N está no meio da palavra e no final da sílaba. Número 3. Leia em voz alta as palavras que estão no quadro. Também, sempre, tombo, sombra, campo, embora. Letra A. Circule a letra M. Vocês vão circular em todas as palavrinhas do quadro a letra M. Letra B. Nesses casos, quais são as letras logo após a letra M? Qual letrinha vem depois da letra M, pessoal? É a letra B e a letra P. Muito bem. Número 4. Agora leia essas outras palavras. Conselheiro, princesa, convidou, desconfiado, zangado, lamentou. Vocês irão circular nelas a letra N. Letra B. Observe essas palavras e complete as regras sobre a letra M e a letra N. A tia falou no começo. Usa-se a letra M antes das consoantes P e B. Usa-se a letra N antes das outras consoantes. Não se usa a letra N antes de P e B. No número 5, vocês vão pesquisar palavras com a letra M no final da sílaba, no interior da palavra, e vão completar o quadro, ok? Na página 18, vocês irão completar as palavras com as letras do quadro em, on, em, on. Então, vocês vão ler a palavra e completar. Tambor. Vai completar com a letrinha AM. Montanha. Ó, é o O e o N. E assim por diante. Na página 19, vocês irão completar as frases e encontrar as respostas no caça-palavra. Letra A. O pescador colocou a isca no anzol. B. A tromba do elefante estava machucada. Letra C. Quando olhei para o lado, vi a sombra do meu gato. Letra D. É obrigatório usar cinto de segurança no carro. Letra E. Hoje choveu forte e houve vários relâmpagos. Letra F. A lâmpada queimou e tudo ficou escuro. Letra G. O vento estava tão forte que derrubou um pinheiro. Página 20, foco na leitura, notícia. Você quer saber aonde vai acontecer a próxima contação de história em sua cidade? Fique atento a notícias como esta, cujo o trecho você vai ler. Número 1. Leia silenciosamente e depois acompanhe a leitura feita pelo professor. Com filmes, teatros e contações de histórias, Capital recebe a 9ª semana do livro infantil. Confira a
programação completa do evento, que começa na quinta-feira, dia 12, e contará com oficinas, troca-troca de livros e rodas de conversa. Florianópolis terá, a partir do dia 12 de abril, a 9ª edição da Semana Municipal do Livro Infantil. Várias atrações de histórias com autores portugueses serão realizadas no Largo da Alfândega durante a Semana Municipal do Livro Infantil. Na terça, dia 17, às 9 horas, e na quarta, dia 18, às 14h30 e às 17h30, Walter Pérez ficará encarregado de estimular a imaginação do público. No mesmo dia, um espetáculo será apresentado no auditório da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Histórias saem da mala. João Esperto leva o presente certo, de Valdir Druta. Está marcado para as 15 horas. Às 14 horas, haverá o lançamento do livro Tomás com Z, A História de uma Vida Feliz, da autora Viveiro. Na quinta, dia 19, às 14h30 e às 3h30, a autora volta ao Largo da Alfândega para contação de história. Observe que em algumas partes do texto aparece um colchete com 3 pontinhos dentro. Isso significa que parte da história foi omitida. Agora nós vamos passar para a página 21 sobre as atividades. Na página 21, número 2, está pedindo para pintar de amarelo o título do texto. Letra B. Como deve ser lido esse número 9? É nono, né? Por causa que tem um símbolo dos números ordinais. Letra C. Qual é o evento que está sendo anunciado? Então, nós podemos afirmar que o evento que está sendo anunciado é a 9ª semana do livro infantil, de acordo com o texto. Na letra B, a palavra capital informa onde ocorrerá o evento. Que capital é essa? Então, qual capital que é, pessoal? É Florianópolis, né? Está bem claro no texto. Essa cidade é a capital de qual estado? É a capital de Santa Catarina. Letra E. O que ocorrerá durante esse evento? Assine a alternativa correta. Então, vai acontecer exibição de filmes, apresentações teatrais e contações de história. Número 3. Sobre a linha fina, faça o que se pede. Lembra que a gente viu sobre a linha fina anteriormente, que é o que vem abaixo do título. Então, vocês vão pintar a linha fina do texto de azul. Letra B. Qual é a data do início do evento? Lá no texto está dizendo que é o dia 12. Número 4. O último parágrafo da notícia apresenta o título de um livro que está sendo lançado. Complete a tabela. Qual é o título do livro? Vocês vão completar. E o nome da autora? Vocês vão completar aí no quadro para mim. Página 22, palavras terminadas em as, es, is, os. Número 1. Leia novamente o título do livro e observe as palavras em destaque. Tomás com Z. A História de uma Vida Feliz. Pinte de vermelho as 2 letras finais das palavras em destaque. As 2 letras finais, Tomás é o A e o Z, feliz o I e o Z. Logo após o nome do Tomás, há essa informação com Z. Com que outra letra esse nome poderia ser escrito? Ele poderia ser escrito, pessoal, com a letra S, porque as 2 têm o mesmo fonema. Isso quer dizer que tem o mesmo som. Número 2. Com a orientação do professor, leia as palavras seguintes em voz alta. Vamos ler? Rapaz, talvez, giz, veloz e luz. Circule as 2 letras finais dessas palavras. Entre as palavras, 2 têm apenas uma sílaba. Quais são elas?
é a palavrinha giz e luz, né? As outras palavras do quadro têm 2 sílabas. Anote e separe as sílabas. Então, vocês vão separar aí dentro do quadrinho. Número 3. Observe a imagem de uma ave. Qual é o nome dessa ave? Dica: ela é terminada com I e Z. Quem sabe o nome dessa ave, pessoal? Eu sei. É perdiz. Na página 23, número 4, as frases. Substitua-as por palavras do quadro. Use a letra cursiva. Aonde que tem os 3 pontinhos vermelhos, vocês vão substituir pela palavrinha que está no quadro. É de escolha de vocês. Vamos fazer a letra A juntos? Luísa, lembre-se de pendurar o sobre vacinação na parede. Nós podemos fazer a frase assim: Luísa, lembre-se de pendurar o cartaz sobre vacinação na parede. Façam as outras conforme o exemplo. Na página 25, reagindo ao texto, é somente uma troca de ideias, né? E está perguntando número 1, o que você já leu? Pode ser um livro, um texto, um jornal, uma revista ou um cartaz que deixou você muito feliz. Qual é o texto que você mais gostou? São respostas pessoais, viu? Número 3. Você acha que as pessoas podem ter opiniões contrárias em relação a um texto? Uns podem gostar e outros não. Explique isso. Número 4. Gostando ou não de um texto, você compartilha sua opinião com outras pessoas. Por quê? Porque ao falar sobre aquele texto, nós expressamos a nossa opinião. Então, a gente pode falar, exemplo, eu gostei desse texto, pois ele aborda esse assunto que eu gosto, eu acho interessante. Ou nós falamos, não gostei desse texto, pois eu não gosto desse assunto, esse assunto é muito chato, certo? Nós vamos passar agora para a página 26. Na página 26, está pedindo para ler a tirinha e perceber que os leitores têm diferentes preferências em relação a cada texto. Cada um tem a sua opinião. Vamos ler o primeiro. Adoro ler quadrinhos. A outra responde: os quadrinhos e as páginas de esporte. E as resenhas de livros. E as colunas de fofoca? Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar, mas não. Cachorro morde instrutor. Então, no número 1 está perguntando: o que os personagens da turma de Charlie Chaplin estão lendo? Eles estão lendo um jornal, né, pessoal? Está bem claro, até mesmo pelo desenho. Número 2. Cada personagem fala sobre o que gosta de ler. Quadrinhos, textos sobre os esportes, resenhas de livros, colunas de fofoca. Que explicação Charles encontra para essas escolhas diferentes dos amigos, né? O Charles fala que cada um lê aquilo que interessa a ele. No número 3, o cachorro Snoopy está lendo uma notícia. Número 4. O que o texto lido pelo Snoopy revela sobre ele? Revela que ele interessa por histórias de cachorros que reagem aos instrutores. Em outras palavras, revela que ele não gosta de receber ordens. Número 5. Se você estivesse nessa tirinha, qual seria a sua fala? Então, o número 5 é uma resposta pessoal. Página 27. Carta do leitor. Algumas pessoas, alguns leitores reagem ao texto lido escrevendo carta para a revista, jornal ou site que publicou aquela notícia ou aquela reportagem. No número 1 está pedindo para vocês lerem 2 cartas que foram enviadas para a revista Ciência Hoje das crianças e também as respostas dadas pela revista. Esses textos foram publicados na seção chamada Cartas. Carta 1.
Olá, pessoal da CHC. Meu nome é Bruna, tenho 9 anos e é a primeira vez que estou escrevendo para a CHC. Eu e minha melhor amiga Alice pensamos em uma reportagem sobre crianças desaparecidas. É que ficamos preocupadas com essas crianças e suas mães. E assim seria mais fácil para achá-las. Adoramos vocês. Nós, na minha sala de aula, sempre lemos e achamos a CHC muito legal. Gostaram de nossa carta? Olá, meninas! Adoramos a carta de vocês. Temos de ter mesmo muita solidariedade com essas crianças desaparecidas e suas famílias. O que significa CHC? Essa informação está escrita lá no número 1, que está falando que nós, vamos ler 2 cartas da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, CNHC, Ciência Hoje das Crianças. B. Quem são as 2 autoras dessa carta? As 2 crianças, a Bruna e a Alice. C. No final da carta estão as iniciais dos nomes de quem escreveu. Que outra informação aparece ao lado das iniciais? Então, aparece ao lado das iniciais o nome da cidade, e a sigla do estado em que as autoras moram. Na página 28, na letra D, está perguntando quantos anos a Bruna tem. No texto, ela citou que tem 9 anos. Letra E. Como Bruna apresenta a Alice? Ela apresenta como a sua melhor amiga. Letra F. É possível dizer que as amigas de Bruna também são crianças? Por quê? Sim, porque a Bruna comentou lá no texto que ela e as amigas dela da escola adoram a revista. Letra G. O principal objetivo dessa carta é sugerir a publicação de uma reportagem. H. A carta começa com uma saudação. Copie. Vocês vão olhar lá no texto a saudação, que é Olá, pessoal. I. Enumere as informações de acordo com a ordem em que aconteceram no texto. Então, no texto, primeiro vem a saudação, depois a apresentação das autoras da carta, depois pedido de uma reportagem, quarto, a explicação do pedido e o quinto, que é o elogio à revista. Letra J. As autoras sugerem que seja feita uma reportagem. Qual é o assunto desse texto? Elas sugerem uma reportagem sobre as crianças desaparecidas, porque elas se preocupam com essas crianças. Na letra H, está mandando ler novamente a resposta da revista e está perguntando como é possível diferenciar a carta enviada pelas meninas da resposta da revista. Então, vocês irão observar que a letra é diferente, É possível visualizar a saudação, olá meninas, porque ela está se dirigindo às 2 meninas que escreveram a carta. Na página 29, está pedindo para ler a outra carta, que é a carta 2. Fã do Baú de Histórias. Olá, galera da CHC. Quero parabenizar vocês, porque a revista sempre fala sobre diversos assuntos interessantes e fico maravilhada com as novas revistas. Eu adoro o Baú de Histórias. Gostaria que vocês publicassem sobre a música pop. Beijos e abraços para a Dina, o Zíper e o Rex. Então, tá perguntando na letra A, essa carta foi escrita principalmente para quê? O que as meninas estão fazendo nessa carta? Vocês irão responder. Letra B, porque a autora gosta dessa revista. Qual é o assunto que ela mais gosta? Por que ela gosta dessa revista? Porque a revista trata de assuntos variados? Porque trata de histórias? Vocês irão responder para mim. Letra C. Complete o quadro com a saudação e a despedida feita pela autora. Qual foi a saudação lá no início do texto? Olá, galera da CHC. E a despedida foi beijos e abraços,
Vocês irão olhar lá e responder para mim certinho. Letra D. Leia a carta e responda. Data pela revista e explicada quem são Dina, o Zíper e o Rex. Vocês irão escrever para mim aí. Eles são o quê? São mascotes da revista? Quem são eles, pessoal? Página 30. A autora escreveu: Eu adoro o baú de histórias. O que é o baú de histórias? Letra F. A autora da carta sugere um tema para a reportagem. Copie o trecho em que ela faz a sugestão. Então, vocês vão lá no texto e olha para mim qual foi a sugestão dela. Letra G. Releia o título que destaca a informação de que a autora da carta gosta do baú de história. Fã do baú de histórias. Proponha outro título para esta carta. Então, vocês vão escrever outro título para mim. Os assuntos variados da revista. O pedido de uma reportagem sobre a música pop. A carta do leitor apresenta a opinião do leitor sobre a matéria, geralmente publicadas em um jornal ou em uma revista, ou sobre publicações de maneira geral. Rex é um símbolo, um dinossauro laranja que foi criado em 1990. Depois vieram a Dina, charmosa com o seu laço azul, e o Zíper, uma abelhinha que não desgruda de seus amigos. Na página 31, está pedindo para reunir com um colega e juntos escreverem uma carta para a revista. Não é preciso fazer essa parte, viu, pessoal? Porque nós não estamos nos reunindo com os colegas. Então, vamos para o número 1 aí, ó. Leia os quadrinhos. No fundo do mar. Galera, bem-vindos. Aqui somos muitos, sabe? Peixinhos, peixões, moluscos, crustáceos, algas, corais e, claro, trutas. Releia a fala do peixe no segundo quadrinho. Com quem ele está se comunicando, ou seja, com quem ele está falando. Com quem ele está falando? Com o leitor, né, pessoal? Letra B. Qual é a intenção da fala dele? A intenção da fala dele é apresentar os seres que vivem no fundo do mar para os leitores, para quem estiver lendo o quadrinho. Letra C. Rex e sua amiga Dina só aparecem no último quadrinho. Por quê? Eles estão no fundo do mar. Por que vocês acham? O que eles estavam fazendo lá no fundo do mar? Vocês irão responder. Eles estão dando um passeio turístico no fundo do mar. Eles foram visitar um amigo. Vocês irão responder para mim. De acordo com esses quadrinhos, os turistas, como Rex e Dina, são tão comuns no fundo do mar quanto os peixes? Ou eles são raros no fundo do mar, pois só aparecem de vez em quando? Vocês irão marcar o X na resposta certa. Número 2. Converse sobre a história, comente se gostaram ou não delas. Apresente a sua opinião, justifique-a. Então, é resposta pessoal, vocês irão fazer para mim. Essa produção não é necessária ser feita, viu, pessoal? Página 33, palavra com X. Releia essas palavras. Rex, peixões. Pinte de vermelho a consoante que se repete nas duas palavras. Qual que é a consoante, pessoal? A letra X. B. Essa consoante nas duas palavras representam um mesmo som? Não, né, pessoal? Não representa. A letra X pode representar diferentes sons. Número 2. Desembaralhe as sílabas, escreva o nome que está representando. Então, vocês irão olhar, só de ver o desenho já sabe. Ameixa, táxi, lagartixa e saxofone. Número 3. Complete o quadro com as palavras da atividade anterior. X com o mesmo som em Rex, que são a palavra táxi, saxofone. No outro quadrinho, X com o mesmo som que em a palavra paixões. Página 34, está pedindo para ler agora essas duas outras palavras que também são escritas com a letra X.
exato e texto. Pinte de vermelho a letra X. Nessas palavras, a letra X tem o mesmo som? Não, o som é diferente. Número 5. No quadro a seguir, todas as palavras são escritas com X. Leia-as. Letra A. Circule a letra X em cada palavra. Letra B. Organize as palavras no quadro, como indicado nas colunas. 6. Que animal é esse? Dica: em seu nome tem a letra X. Eu acho que vocês sabem que animal é esse, pessoal. Página 35, número 7. Responda a adivinha. O que é o que é? Responde sem demorar. O roxinol tem dentro e a xícara do lado de fora. O que é? A letra? Não vou falar. Número 8. No poema, a letra X aparece no meio da palavra roxinol e no início da palavra xícara. Mas o X também pode estar no final das palavras, como em tórax. Pesquise outras palavras e complete o quadro. Então, vocês irão pesquisar palavras iniciais com a letra X, palavras com a letra X no meio e palavras terminadas com a letra X. No número 9, vocês irão encontrar 9 palavrinhas escritas com a letra X no caça-palavras. Aí está pedindo para escrever as palavras que vocês encontraram no caderno. Não é necessário, vocês podem escrever no espacinho aí do livro mesmo, ok, pessoal? Palavras com X e CH. Leia essas palavras: chafariz, xadrez. As letras em destaques representam o mesmo som? Sim, elas têm um som igual, né, pessoal? Porque o X, no início de palavras, tem um som de CH. Número 11. Com X ou com CH, complete as palavras. Então, vocês irão completar aí na linha abaixo as palavras com X ou CH. Número 12. Escreva no quadro as palavras com X ou CH que o professor vai ditar. Então, a tia vai ditar as palavras. As palavras com X: ameixa, xereta, peixe, guaxinim e xícara. Palavras com CH: chafariz, chapéu, chave, chaveiro, chefe. Página 37, número 13. Complete as palavras com as sílabas do quadro: chá, xê, xi, xó, chu. Número 14. Complete o quadro com as palavras da atividade acima. Primeiro quadrinho, vocês irão colocar as palavras. No segundo, vocês irão separá-las em sílabas. E no último, vocês irão colocar a quantidade de sílaba. 15. Escreva uma palavra para descrever o que as crianças estão fazendo. Dica: a palavra tem 2 vezes as letras CH. O que um está fazendo no ouvido do outro? É um cochicho. Ou então eles estão cochichando. Quando a gente cochicha no ouvido de alguém, a gente fala bem baixinho, né? Para quem está do lado não conseguir ouvir. Realizem as atividades com dedicação e atenção. Beijos, até a próxima!